Irmão, a demora de Deus é boa para nós. A demora de Deus é maravilhosa para nós. Só que nós às vezes somos tão apreensivos que nós não queremos. Que Deus está demorando em nos responder, que Deus está demorando em trazer em nós a resposta. E podemos talvez perguntar em cima desse título, dizendo por quê? Às vezes Deus demora. O resultado disso é que nós podemos, chegar em dois fatores aqui agora. Por que às vezes Deus demora, né? Responder os nossos pedidos. O primeiro é que podemos entender que a vontade do Senhor, compreender qual é a vontade dele sobre aquilo. E o segundo é para entender exatamente aquilo que nós desejamos e queremos. Como assim, pastor? Eu sei o que eu quero, será? Não é o que a Bíblia me ensina. A Bíblia diz que o coração do homem é corruptamente enganoso. Ele é enganoso mais do que todas as coisas. Irmão, quantas vezes eu e você já brigamos por algo? Ficamos de mal por causa de algo. E lá na frente, oramos a Deus agradecendo agradecendo a Deus e dando graça porque aquilo não aconteceu. Senhor, obrigado por aquilo não ter acontecido. Mas no momento que nós estamos, nós nos irritamos. Nós murmuramos. Nós ficamos de mal. Então o Senhor, eu entendo dois fatores disso aqui. Por que Deus demora? Nós vamos trabalhar isso lá na frente. Oro para que Deus nos dê o compreendimento dessa palavra. Por que Deus às vezes demora? Para mim entender a perfeita vontade dEle na minha vida. Que às vezes o plano que eu tracei não é o mesmo plano que Deus tem para mim. Às vezes o que eu tracei para mim é pequeno comparado àquilo que Deus quer fazer. Quem está compreendendo? Por que Deus demora, Senhor, executar, fazer, responder a minha oração? Para me fazer entender isso. Compreender isso. Irmãos, eu posso titular isso, que a demora de Deus, ela gera em nós, sabe, irmão, um amadurecimento. A demora de Deus, ela nos prepara. Que se Deus tivesse nos entregado coisas antes da nossa vida, nós temos a plena consciência. Eu não sei se você tem essa humildade para entender isso. Mas eu tenho a plena consciência, se coisas que aconteceram agora, acontecesse antes, seria para mim uma destruição. Seria a minha queda, seria a minha perda, meu afastamento de Deus. Você está compreendendo? Então a demora de Deus, ela causa em nós, ela gera em nós um amadurecimento, irmão. Quantas coisas que nós amadurecemos no percurso da espera. Esperar no Senhor. O que você acha que Davi diz esperar? Ele está falando, eu estou esperando o tempo de Deus. Pela minha vontade já teria acontecido, mas eu estou esperando o tempo de Deus. Se fosse por mim, eu já teria feito, mas eu estou esperando o tempo de quem? De Deus. Irmãos, eu não posso deixar de fora, se tem uma coisa que nós somos muito e temos de sobra, é a ansiedade. Nós não sabemos esperar nada em nossa vida. E por não saber esperar algo, nós às vezes colocamos, a perder um processo maravilhoso que Deus tem para fazer em nós. Tudo porque às vezes não sabemos esperar, não tivemos uma paciência suficiente para aquilo. Não estou dizendo que você não espera, eu estou dizendo às vezes que você espera, mas às vezes falta pouco e você coloca às vezes os pés entre a mão. Você capota, você vira de cabeça. Pastor, olha, faltava às vezes pouco. Nós esperamos, mas às vezes nos falta, mais perseverança para esperar. Quem está compreendendo, irmãos? Você está compreendendo isso em nome de Jesus?
se gere em nós, sabe, irmão, esse amadurecimento. Quantas coisas eu reconheço que, sabe, o tempo que demorou daquilo acontecer me ajudou, sabe, a amadurecer muito na minha fé, como pessoa, como homem. Amadurecer minhas ideias. Você vê que tem coisa, quando você faz ela rápido demais, você tem que desfazer para fazer ela de novo, porque você viu, nossa, eu poderia ter acrescentado. Mas quando essas coisas demoram um pouco mais, você vai ver que a planta original, ela começa a mudar, porque acrescenta isso, acrescenta aquilo, porque vai amadurecendo a ideia. O Senhor vai se aperfeiçoando em nós, diga aleluia. Então, a demora de Deus é boa para nós. A demora de Deus é maravilhosa para nós. Só que nós às vezes somos tão apreensivos que nós não queremos que demore. Nós queremos que aconteça logo, para ontem. Agora. Se não for agora, eu também não quero mais. Se não for agora, também não adianta mais. E é onde nós saímos da graça, é onde nós perdemos as bênçãos que estão reservadas para chegar sobre nós. Eu quero usar um exemplo aqui, para que você possa talvez ter um coração mais aberto para entender do que nós vamos tratar na mensagem aqui hoje. Imagine, eu agora dizer assim para você, olha, eu tenho R$100 para te dar, mas só amanhã. Você esperaria até amanhã? Sim ou não? Quem está entendendo? Mas eu digo assim agora eu tenho R$2.000 para te dar, mas só daqui a um mês. Você preferiu os 100 ou esperaria os 2.000 daqui a um mês? O que você ia preferir? Esperar, porque você sabe do benefício maior que vai vir no final, que não é o começo, mas é o quê? Quem está compreendendo? Você está entendendo? Às vezes nós estamos tão ansiosos, mas eu quero isso agora. Eu disse assim, sim, isso é bom, mas só que eu tenho algo que no final vale muito mais do que esse começo. Irmão, nós estamos trocando coisas que Deus está dizendo, espera, porque o melhor ainda está por vir. Não, mas eu quero o primeiro vinho, eu quero agora. Eu falo, calma, mas vai acabar, eu vou ficar sem. Irmãos, a promessa de Deus, ela não falha, irmão. Se Deus te prometeu, aconteça o que acontecer, mas a palavra dele vai se cumprir na tua vida. Glória a Deus. Então eu quero frisar isso, sabe, de propósito, a demora de Deus, porque na mente de muitas pessoas é que Deus está demorando. E talvez seja essa demora. Você diz, sim, eu estou demorando porque você é imaturo ainda para receber o peso da minha glória. Você não tem base suficiente, alicerce fortalecido para suportar o peso da minha glória. Aquilo que eu quero construir sobre a tua vida, aquilo que eu quero edificar sobre você. Se esse alicerce for frágil, isso vai quebrar, irmão. Isso vai cair, isso vai desabar. A tua ruína será grande, porque não tinha alicerces suficiente para suportar aquilo que Deus construiu na tua vida. Seja no ministério, seja uma igreja, seja na canção, seja no louvor. Ei, presta atenção. Seja na faculdade, na empresa, na tua própria empresa, no teu próprio sonho. Aí eu sonho, eu quero, nós queremos, mas às vezes nós não temos, sabe, irmão, o alicerce suficiente para suportar o peso daquilo que vai vir. Irmãos, uma construção é linda, só que ela tem um peso, ela tem muito material que vai pesando sobre o alicerce. Se ela não tiver um alicerce, uma fundação bem sólida, ela quebra, ela cai, ela afunda, ela desaba. Verdade ou mentira? Eu não estou dizendo que é errado você sonhar, eu não estou dizendo que é errado você não querer. Não, queira, sonhe, busque, peça a Jesus, peça a Deus que Ele te dá. Mas tem um alicerce primeiro.
Às vezes a demora que você está achando que é Deus te amadurecendo. É Deus te capacitando, olhe para mim. É Deus preparando você para o amanhã. Irmãos, eu creio numa glória que Deus vai revelar na nossa vida o amanhã. Eu creio. Eu creio, irmão, eu creio sim numa obra grandiosa que Deus vai fazer na tua vida amanhã. E Deus pode fazer isso. Só que o Senhor está nos preparando para isso. Deus está nos preparando, irmão, para que nós possamos ficar alicerçados no Senhor. Glória a Jesus. Olhar só para Ele. Que não é a riqueza, o dinheiro não me rouba do Senhor. Que a tristeza, que a perda, que o abandono, que a rejeição não me roube do Senhor. Nada me rouba de Deus. Nada vai diminuir a minha essência pelo Senhor. O meu fervor por Deus. Alguém me falou mal, alguém disse isso. Olha, não importa o que disseram, eu sei o valor, o preço que Ele pagou na cruz por mim. Irmão, me perdoe falar isso aqui. As pessoas que abandonam o seu chamado, pessoas que retrocedem, pessoas que abrem mão daquilo que Deus lhe entregou na sua vida, são pessoas que talvez não estão levando em consideração o preço que Deus pagou pela vida dela. Pessoas não estão levando em consideração a dor que Ele sentiu na cruz por você. E como é que você vai desistir tão fácil assim? Como é que você vai parar tão fácil assim? Como é que você vai querer jogar tudo para o alto tão fácil assim? Se Ele pagou um alto preço por você, diga amém. Amém, irmãos? Nós temos que carregar no coração essa consciência. Olha, eu não desisto, não é por causa de mim. Se fosse por mim, eu já teria desistido. Mas eu não desisto porque eu sei que alguém que pagou um alto preço por mim. Eu sei que alguém que sofreu porque ele acreditou em mim. Alguém quando ninguém me amou, Ele me amou. Alguém quando ninguém, me abraçou, Ele me abraçou. Ele confiou em mim, Ele acreditou em mim, Ele investiu em mim. Ele deu o seu único filho por mim. Aleluia. Nós temos que entender o valor de Deus em nossa vida, irmão. Porque quando a gente não entende isso, qualquer coisa, nós queremos abandonar o nosso chamado, nós queremos abandonar a igreja. Sim, nós queremos, porque. A gente não está entendendo o valor. A gente não entendeu. Nós precisamos voltar. É como diz o louvor. Eu quero voltar. A essência, a inocência. Eu quero voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar. Nós achamos que aprendemos alguma coisa porque nós subimos de patamar. Não, irmão, não é a posição que você está que define que você aprendeu, mas é valorizar as coisas que vai dizer se você aprendeu ou não no percurso do caminho. Tem gente que tem coisa, mas não aprendeu a valorizar. E tem umas que não tem tanta, mas valoriza o pouquinho que Deus dá. Cuida, faz com excelência, faz com amor. Faz de coração, faz com toda a força, faz com todo o fervor. Aleluia. Quem está entendendo? Quem olha, talvez diz, parece que ele está pregando para 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. Não é 5.000, é muito mais do que isso, porque eu creio naquilo que o Senhor vai fazer. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Então vamos entender isso aqui, ó. 1 Samuel capítulo 13, vamos lá. Diz assim, ó. Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel. Quando estava em seu segundo reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás, não é isso? E nas regiões montanhosas de Betel. E 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas
na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas atacou e matou os comandantes filisteus em Geba. E os filisteus foram informados o que ocorreu. Então Saul mandou tocar o chofar e a trombeta, conclamando o povo à guerra, que ouçam todos os hebreus. Então todo Israel ouviu a notícia que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformado Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelitas. E por esse motivo todo Israel foi convocado para se unir a Saul em quê? Gilgal, não é isso? Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelitas com 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, um exército de guerreiros tão numeroso como a areia da praia do mar. Eles subiram e acamparam em Micamás, ao oriente do leste de Bet-Ave. Assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros e os seus exércitos estavam sendo muito pressionados, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas, em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gate e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Aí, versículo 8. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micamás. Refletiu: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e nem sequer tentei buscar a face de Yahweh e alcançar a sua ajuda. Assim, permitindo pela necessidade, ofereci o holocausto. Replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato. Tu não obedeceste a ordem que Yahweh, teu Deus, te dera. Se tivesse obedecido, Yahweh teria estabelecido o teu reinado para sempre sobre Israel. Mas agora o teu reinado não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que o Yahweh, o teu Deus, te havia determinado. Diga amém. Até aqui, queridos. Olha só, Israel se viu cercado pelo grande e numeroso exército filisteu devido a uma ação. E ali a Bíblia relata que eles tiveram medos, e muito medo, porque se viam cercados, e por o exército ser numeroso, e eles não puderam com aquele exército, se escondiam em cavernas, em poços. Outros fugiam devido a essa ação. Mas Samuel disse a Saul: espera, porque nós vamos sacrificar ao Senhor, nós vamos pedir a Deus para que entre conosco nessa batalha. Quem está entendendo? Porque, querido, por mais que um exército seja treinado, habilidoso,
Sem Deus nós não podemos fazer nada. Do Senhor vem a nossa força, a nossa vitória. Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Por mais que algo diante de você pareça muito óbvio o que fazer, não faça sem primeiramente consultar a Deus aquilo que você tem que fazer. Por mais que pareça muito óbvio que aquilo que você tem que realizar, não faça sem primeiramente pedir o direcionamento de Deus, que Deus assuma a frente dessa batalha. Porque uma vez que você assim age, Deus ele toma a frente dos nossos caminhos. Deus ele vai de encontro aos inimigos. Mas quando nós agimos por conta própria, já está dizendo, nós estamos por conta própria. Nós estamos sozinhos. E aquilo onde parecia que nós vamos vencer, às vezes acabamos perdendo. Mas quando nós convocamos a Deus, e Deus está conosco, aquilo que parece que nós ia perder, nós ganhamos, porque o Senhor é que determina a nossa vitória. Ele que nos dá essa vitória. Amém? Quem está entendendo até aqui? Você está entendendo sim ou não? Então, quando Samuel chega, Saul, vendo que Samuel o quê? Demorava. Foi ele, como rei, que não era aceitável, porque ele não era um sacerdote, ele não era um profeta, para sacrificar o Senhor. Mas ele, por achar que poderia, foi ele mesmo que sacrificou, a ponto que o seu sacrifício foi reprovado por Deus. Foi abominação ali aos olhos do Senhor. Deus não gostou, Deus não aceitou aquilo. Samuel disse: o que você fez, Saul? O que você agiu dessa forma? Ele disse: não, é porque o povo, olha, o povo estava indo o quê? Embora. Você está entendendo sim ou não? O povo estava indo o quê? Embora. Irmãos, Saul, por medo de perder o povo, ele fez aquilo que não agradou a Deus, aquilo que afastou dele uma coisa que era para ser eternamente. Você está entendendo sim ou não? Saul ele fez o que era errado e foi reprovado por quem? Pelo medo daqueles que estavam indo o quê? Embora. Irmãos, entenda aqui, eu quero destacar aqui 2 princípios. Que primeiro, irmão, às vezes o medo que você tem de ser rejeitado ou querer agradar alguém, porque você tem medo desse alguém talvez não gostar da personalidade que Deus gerou em você, e você talvez querer se encaixar, se encaixar no clubinho que ela criou, você acaba saindo da vontade de Deus, você acaba saindo dos caminhos do Senhor. Mas é porque eu quero fazer isso, porque eu quero que o fulano... Não, irmãos, entenda que uma pessoa que tem ou que está cheia do Espírito Santo, e você também andando no propósito de Deus, ela por mais que não goste, ela vai compreender as tuas decisões, porque o coração dela é sensível para ouvir e entender que Deus direciona todas as coisas. Então não queira, sabe, às vezes agradar alguém por medo de perdê-la, porque às vezes isso vai fazer você perder a presença de Deus em você. Isso vai fazer você perder o caráter de Deus em você. Isso vai fazer você perder a essência em você, a ponto que você vai perder a sua identidade. Você não vai saber mais quem você é, ou de quem você é filho. Então você vai ser uma pessoa que talvez vai viver sempre querendo se enquadrar em certos ambientes. Eu quero ser aceito, eu quero ser aceito. Irmão, entenda os ambientes de Deus que são preparados para você. Irmão, você vai se encaixar em todos. Mas os ambientes que não são para você, por mais que você tente, por mais que você force, você nunca vai se encaixar nesses ambientes, porque você não pertence a ele. Por mais que pareça, pastor, mas é uma oportunidade muito grande que eu tenho, irmão. Maior é aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida.
Você sabia disso? Aqui Saul, ele começa, sabe, a destacar no versículo no versículo 11, diz assim, ó, entretanto Samuel lhe indagou, o que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu, ó, eu vi que os soldados o quê? Me deixavam. Em primeiro ponto, ele teve medo de perder o povo e fez aquilo que não era para o quê? Para fazer.